Meu nome é Luiz Razia, eu sou piloto profissional, especialista automotivo e estou aqui no canal Usados BR para falar de tudo sobre o mundo automotivo. E hoje é um dia diferente, a gente está dentro do i3 2022. Primeira característica do 2022 diferente das versões anteriores. Acabou aquele tanquezinho de combustível com motor de meia cilindrada e o caramba 4. Agora a gente tem um carro 100% elétrico com uma bateria de 120 amperes, diferente das 60 amperes que a gente tinha na versão anterior. O carro não ganhou muita autonomia, a gente tem uma autonomia declarada pela montadora de 335 km, né? Mas a galera fala que ele faz em torno de 280 por aí, né? Dependendo de como você acelera o carro elétrico. Ele continua ainda com os mesmos 170 cavalos, ou seja, para um ambiente urbano, como esse carro tem a proposta, né, de andar dentro da cidade e tudo mais, 170 cavalos para um carro 100% elétrico tá mais do que suficiente. A gente tem um câmbio de uma marcha só, né? Diferente, por exemplo, do Porsche Taycan, que são duas marchas, uma para arrancar e outra para andar na estrada. Esse aqui é apenas uma marcha e por isso que a arrancada dele, por exemplo, de 0 a 100 fica em 7,3 segundos. Aqui dentro do carro a gente tem algumas tecnologias já herdadas dos carros da BMW, como o botão giratório aqui, o cluster central e alguns eletrônicos de assistente de condução, como por exemplo o leitor de faixa, até mesmo o controle automático de velocidade adaptativa. O carro em si, aqui dentro, ele continua muito parecido com as versões anteriores. Acho que a estrutura que mais mudou realmente foi tirarem esse motor a combustão. Agora, e do lado de fora? Primeira coisa que a gente observa aqui no lado de fora do i3 é que ele não segue nenhum tipo de tendência da BMW, ele tem uma essência própria. O carro tem até mesmo essas alusões aqui da grade frontal, mas é estritamente estético porque não tem função, somente para manter o padrão, por exemplo, dos carros da BMW a combustão. Uma coisa que a gente vê é que não tem nenhum tipo de entrada de ar aqui com os carros convencionais a combustão para o refrigeramento do motor, né? O que tem são esses fluxos de ar aqui embaixo para refrigerar as baterias para manter em temperatura estável. Um ponto legal também é esse azul que eles utilizaram aqui no logo da BMW para remeter que o carro é 100% elétrico. A gente tem o design frontal aqui em forma de U, se a gente observar, é um grande U aqui na frente que deixou o carro bastante moderno, né? Os faróis acompanham esse design em U, são inteiros em LED, a gente tem o DRL aqui fazendo uma espécie de olho de tigre. Outros carros elétricos aqui embaixo do capô tem só mesmo o sistema do motor e a parte toda elétrica do carro, mas esse aqui a gente tem um espaço extra, dedicado principalmente para o kit de reparo de pneu, porque esse veículo aqui não tem o pneu step. E outro ponto são os cabos aqui para recarregar o carro, né? Tanto para aquele de tomada normal quanto para recarga rápida. Diferente do Mini Cooper, por exemplo, que a gente tem aqui todo o componente elétrico de motor e eletricidade para o 100% elétrico, aqui a gente tem um espaço extra que acaba economizando lá no porta-malas. Olhando um pouquinho aqui para a lateral do carro, a gente tem as rodas e os pneus um pouco mais finos do que a gente está acostumado, justamente para ter menos contato com o solo e daí causar um pouco mais de economia de bateria. A gente tem mais eficiência energética. A gente pode escolher tanto as rodas Aro 19 quanto a 20. Essas aqui que a gente está olhando é Aro 19. Agora, a grande revolução desse carro, quando foi lançado, é a a ausência, justamente por um projeto muito bem bolado, da coluna B, que fica aqui no centro do carro. Então a gente tem a coluna A aqui, a coluna C ali do hatchback e a gente tem essa coluna B aqui faltante por conta do monobloco em fibra de carbono. O chassi ele foi todo projetado em fibra de carbono, que é o mesmo material utilizado na Fórmula 1, com altíssima resistência e muita leveza, por conta justamente das baterias para ficar um carro leve e assim dar mais autonomia também. Olha que legal, parece até um Rolls Royce abrindo aqui as portas, é muito bacana. Aqui na traseira do carro a gente também tem uma identidade própria do i3, né? Com essas lanternas integradas ao porta-mala, que é todo revestido nesse vidro. Ficou muito elegante, bem legal mesmo. O porta-malas ele tem mais de 200 litros de espaço, o que já é maior do que, por exemplo, um Sportback tipo o próprio Mini Cooper. A gente tem um belo de um espaço aqui. Se a gente vê, parte das baterias também estão aqui no porta-malas, né? O revestimento ele é comum, assim, para guardar um pouco de tralha ou até mesmo compras, né? Agora um ponto que eu achei
é um pouco não confortável que não tem aquele botão para você fechar o carro automático. Você tem que pegar a mão e fechar. Vamos pro interno? Quando a gente entra dentro aqui do i3, ele é um padrão bastante parecido com os BMWs que a gente conhece. Esse botão giratório aqui, ele controla o nosso painel central, o multimídia ali, que tem vários controles, inclusive integração com Apple CarPlay e Android Auto. Só que esse caso aqui, ele não é touch. Diferente dos BMWs que a gente conhece hoje em dia, você tem apenas o acesso aqui pelo botão giratório, o que para algumas pessoas pode complicar. Aqui no meu cluster central, onde eu tenho um controle, é tudo digital, só que tem pouquíssimas informações. Eu tenho apenas aqui a minha velocidade, o odômetro, a situação das minhas portas, se estão abertas ou não, a minha capacidade de bateria, para onde que eu posso ir com ela, agora 195 km, e o quanto que eu estou recarregando a minha bateria na estrada e quanto que eu tenho de força no meu motor elétrico. É bastante simplificado, minimalista, porém tem bastante sofisticação. Por exemplo, esses tecidos aqui na porta são tecidos reciclados, bastante refinados, e a gente tem uma madeira aqui no painel, madeira mesmo, certificada. Por exemplo, aqui o porta-luvas a gente abre com o botão. Vamos dar um rolê? Por último, a gente tem o recarregamento desse carro, né? São 24 horas na tomada normal, o que difere muito, por exemplo, do Mini Cooper S, que carrega em apenas 14 horas, ou seja, esse aqui na tomada comum são 24 horas. Agora, se você tiver a grana para comprar o Wallbox, que é o sistema de recarga rápida da BMW que tem disponível nas concessionárias para você comprar, ele carrega em apenas 3 horas, ou seja, em 3 horas você tem aí quase 100% ou 80% da bateria recarregada, que é um sistema de recarga rápida, né? E aí, você curtiu o i3 2022? Teria 348 mil reais para colocar nesse hatchback aqui? Ou você esperaria outros carros elétricos aparecerem no mercado? Eu particularmente gostei do espaço interno, apesar dele ser compacto, ele tem bastante amplitude aqui. Gostei principalmente do acabamento e tecnologia do carro. O que talvez não me agradou muito foi a questão da autonomia dele, que fica abaixo ali de 300 km de autonomia, e também um pouco da estabilidade do carro. Me senti um pouco instável por ter uns pneus muito finos. Agora, o que você achou desse carro? Comenta aqui embaixo que a gente quer escutar de você. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, se inscreve no canal Usados BR, ativa o sininho para receber notificação de quando ter vídeo novo e nos siga em nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau!